Olá, meus amigos, e aí, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, pessoal? Hoje eu quero comentar a respeito, e hoje é domingo, Dia dos Pais, né? Hoje é 10 de agosto, mas hoje eu quero comentar a respeito de quatro pessoas. Hoje eu quero comentar a respeito do Lula, a respeito do Alexandre de Moraes, o ex-presidente dos Estados Unidos, né? O Joe Biden, o Biden. E quero comentar também a respeito de Alexandre de Moraes. Vamos lá. Todo mundo está comentando, todo mundo está falando, porém, o STF está, calado. A Globo fala algumas coisas, mas também não está se pronunciando nesse assunto como deveria. O pessoal da equipe de Lula também está todo mundo calado. Você não vê eles comentar sobre isso. Um ex-funcionário de Departamento de Estado dos Estados Unidos, chamado Mike Bain, ele trouxe algumas denúncias gravíssimas, que pode não. Essas denúncias têm total prioridade para não só quebrar, como derrubar o governo Lula. Quebrar e derrubar todo o esquema do STF, do Alexandre de Moraes e dos demais. O Mike Bain, o que é que ele disse? Ele disse que as eleições brasileiras, as eleições presidenciais do ano de 2022, teve total influência e teve a mão dos Estados Unidos. Se não fosse os Estados Unidos, nessa época, Lula não teria saído da cadeia e nem estaria na presidência da República. Quando você começa a ligar uma coisa com a outra, você vai entender que realmente tudo não passou de um jogo. Porque todos sabemos que o Biden, o ex-presidente americano, ele é de esquerda. E, segundo as informações dadas pelo Mike Bain, Joe Biden, justamente com a ajuda da CIA e até do Pentágono, influenciaram grandemente, né, com as eleições de 2022, usando a Globo e um programa que a Globo criou, chamado Fato. Esse programa que a Globo criou na época, uma agência, era para trazer fatos reais e verdadeiros. Hoje nós podemos dizer que não era fatos verdadeiros, era uma fake news. Era uma fake news. Todavia, nós sabemos que a Globo é a maior emissora do país e que tem a maior capacidade de influenciar qualquer jogo político. Desde quando ela ganha em cima disso? Se ela não ganhar, ela derruba. Se ela ganhar, ela levanta. Então, qual foi o jogo aí? Usaram a Globo, né? E a Globo, nessa época, criou um canal chamado Fato, que era justamente para trazer informações verdadeiras, porém, trouxe desinformação, ou seja, fake news. Alterou na época os dados da Covid, tanto de pessoas mortas quanto de pessoas infectadas. Ou seja, qual era o objetivo? Era trazer desinformação e botar isso na cabeça do povo. Se você repetir, isso é comprovado cientificamente, psicologicamente ou psiquiatricamente. Se você repetir 100 vezes, aqui é um óculos, tá sem a perna,
tá? Mas eu uso. É grau para longe. Não, aliás, esse é o grau para perto. Se você repetir numa TV, de manhã, de tarde e de noite, e dizer: esse óculos não é vermelho, esse óculos é preto. Eu repeti isso de manhã, à tarde e à noite. Lógico que as pessoas que ouvir isso, ou ver, vai botar isso na cabeça. O óculos não é vermelho, é preto. O óculos não custou 100, custou 50. As pessoas vão acreditar. Até porque é mais fácil a pessoa acreditar no que é ruim do que em coisas boas. Se você disser que o país amanhã vai ter uma grande bênção, vai crescer 100%, ninguém acredita. Mas se você disser que amanhã o Brasil é uma desgraça, uma miséria, todo mundo vai acreditar. Então, a influência dos Estados Unidos, que liberou bilhões, milhões de dólares para essas agências de desinformação criadas pela Globo e pelo governo Lula na época, faziam isso. Coloque aí que no governo Bolsonaro, bote aí que Bolsonaro não está dando conta da Covid, coloque aí que está morrendo 1 milhão de pessoas, enquanto estava morrendo 300 mil pessoas. Bote aí que tem 10 milhões de pessoas no Brasil infectadas só hoje. É tudo culpa de Bolsonaro. Bolsonaro não está fazendo nada. E aí as pessoas ouviam essas notícias e começavam a dizer: Bolsonaro não presta. Bolsonaro é genocida. Bolsonaro realmente está deixando as pessoas morrer. A Globo mostra. Porque quem tomou a frente de toda a questão na época da Covid foi a Globo. A Globo que toda hora trazia uma informação. Tragam aí os informativos para a gente colocar aqui para as pessoas no Brasil saber o que está acontecendo. E aí metia aquela conversa e as pessoas acreditavam. Com isso, o STF estava trabalhando por detrás. E como? De qual forma? O STF foi lá, se juntou. Primeiro, a gente viu a questão do Teori Zavascki. Era isso mesmo? Sim. Aquele ministro que caiu lá do avião. Lembra que o avião caiu aqui no Rio de Janeiro, em Angra dos Reis, antes de chegar no aeroporto, e ele morreu. Pronto. Até hoje, muita gente desconfia daquela morte ali. Ele estava para investigar mais de 10 pessoas da política envolvida no roubo, envolvida com a Odebrecht na época. Tiraram o cara de circulação. Foi ele abrir a investigação, no outro dia o cara morre. Quem assume o lugar dele? Alexandre de Moraes. Já aparece tudo já planejado e arquitetado. Não estou dizendo que foi assim, mas dá-se a entender. Aí vem agora, derrubaram o Dilma, Michel Temer entra, aí coloca o Alexandre de Moraes lá, para assumir a cadeira dele. Colocou, mesmo com o próprio PT não aceitando, todo mundo não aceitando, mesmo com, na época, a Faculdade de São Paulo não aceitando, muita gente no Brasil não aceitando, ele colocou o cara lá. O Alexandre de Moraes entrou. E aí vamos lá. Vira e volta, Lula foi preso. O Alexandre de Moraes foi lá, soltou Lula. Aliás, a galera do STF toda, né? Soltaram o Lula. Derrubaram todos os processos da segunda instância, liberou o Lula e jogou o Lula, que era ficha suja, agora é ficha limpa. Vai para a presidência da República. Do nada, Lula assume a presidência. Lula participa de debate. Todo o debate estava sendo envolvido com a Globo por dentro de tudo, fazendo todo tipo de chantagem ali. Você observava bem, e pode observar na época, dava prioridade para o Lula e despriorizava Bolsonaro e contendia com Bolsonaro. Tirava tudo negativo de relação ao Bolsonaro. Colocava só coisa negativa. E as pessoas comendo aquilo, se alimentando daquilo. Aí o que acontece? A influência foi tão grande para jogar Bolsonaro contra a população brasileira que muita gente na hora desistiu de votar em Bolsonaro para votar no Lula, achando que Lula era o bom e era o melhor. Ou seja, pegaram o sujo e colocaram como bom, e pegaram o bom e colocaram como sujo. E aí eu pergunto para vocês, como acreditar num governo desse, como acreditar num povo desse e num STF desse? Você ainda acredita no Lula mesmo assim? Você acredita no STF?